Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. E os estudos? Muita dedicação? Como que vocês estão? Me contem aí. Então tá bom. Gente, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre física nuclear, tá bom? Então a gente vem conversando um pouquinho sobre as questões da física moderna, né? E dentro da física moderna a gente tem uma física nuclear, tá? Nessa primeira parte, a gente vai estudar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da história, né? Quem foi alguns renomes, vocês já fizeram isso num dos momentos que a gente teve, né? Mas a ideia agora é a gente colocar algumas questões referentes aí, né? Qual que foi a importância que cada um deles teve, qual que foi a contribuição de cada um deles. E aí, no finalzinho desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre fissão e fusão nuclear, certo? Vamos lá, então? Então, aqui eu preparei uma apresentação para vocês de novo em slide, né? Uma das coisas que vem à nossa mente quando a gente fala em física nuclear são as usinas nucleares, né? É o uso dessa energia sendo convertida em energia elétrica, né? A gente sabe que o Brasil aí tem Angra 1 e Angra 2 que fazem esse abastecimento para nós, tá? Mas antes da gente entender um pouquinho como que funciona as usinas nucleares, como que funciona essa distribuição, a gente precisa entender o princípio físico da fissão nuclear ou da fusão nuclear, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quando que teve o surgimento ou a descoberta, né? A palavra descoberta aqui ela está sendo usada, mas seria entender a ideia, né? Melhor como que as pessoas compreenderam melhor esses fenômenos ali, tá? Então, o que possibilitou essa descoberta? O que possibilitou uma evolução no estudo da energia nuclear? Primeira das questões foi um dos experimentos, né, ou das experiências. Quais experiências? Experiências de espalhamento de partícula alfa, né? A gente vai discutir daqui a pouquinho para vocês algumas formas de radiação, né, ou liberação aí de energia nuclear, né? E aí, uma delas vai ser o que a gente chama de partículas alfas, tá? Quem que fez essas experiências? Quem que buscou compreender essas experiências? O Rutherford, tá? Então, o Rutherford, através dessas experiências, ele ajudou no desenvolvimento do modelo atômico que a gente viu em outros momentos, né? Que hoje a gente consiste hoje no que a gente chama de modelo Rutherford-Bohr, justamente por causa dessa contribuição de ambos os cientistas, né? Reforçaram uma visão do que o átomo ele continha o quê? Partes específicas, né? Então, como a gente viu lá o modelo do Bohr, você tem um núcleo, o núcleo é rico em partículas positivas, enquanto que você vai ter as órbitas eletrônicas lá dos elétrons, né? Então, acredita-se que o núcleo ele tem o quê? Prótons e nêutrons, e a eletrosfera, as órbitas lá desses elementos seria onde estaria a movimentação dos elétrons, né? Que é a ideia da eletrosfera lá, tá? No entanto, a contribuição do Perdão, gente. No entanto, a constituição do núcleo atômico só foi compreendida com a descoberta dos prótons. Então, lembre-se que a primeira partícula, né? Então, se a gente pensar no átomo, a história do átomo, você vai ter lá que, historicamente, era algo que seria indivisível, algo que não poderia ser dividido. No século XX, né, no início do século XX, a gente tem a descoberta do elétron. E aí a gente percebe-se que o átomo ele não é tão indivisível assim como os antigos gregos imaginavam. E depois da descoberta do elétron, a gente vai ter a descoberta do próton e dos nêutrons. E aí você tem a composição atômica do átomo, né? Lembrando que até meados do século XX, a gente tem essa concepção de átomo. Elétrons, prótons e nêutrons. Mais para frente, a gente vai ver que tem partículas mais subatômicas ainda. Bom, além da compreensão melhor do átomo, o que contribuiu para o desenvolvimento da radioatividade? Foi a descoberta feita por Becquerel,
né? Antônio Henrique Becquerel. O que ele percebeu? Ele analisou manchas escuras em uma chapa de fotografia, que ele colocou cristais de sal, de urânio. Então, o Becquerel ele estava fazendo diversas pesquisas com urânio. E aí ele colocou uma chapa de fotografia, aquelas parecidas que a gente usa lá no raio-x, dentro de uma gaveta, e junto dessa chapa, ele deixou uma estrutura de urânio. Depois de um certo tempo, ele foi ver lá e ele viu essas manchas, né? Ou seja, ele conseguiu perceber uma relação aí do urânio com essas manchas, tá? No entanto, aqui, ó, o intuito do experimento era produzir raio-x em um nevoeiro da placa, como se o sistema fosse exposto ao sol. Então, antes, eles não imaginavam que o urânio poderia fazer essas manchas. Eles imaginavam que a relação entre a luz do sol com o urânio é que iriam produzir uma diferença ali visível nessas placas, né? Mas ele percebeu que deixando essa placa ali, mesmo não tendo contato com o sol, ela acabava produzindo essa mancha ali, tá bom? Então, qual que foi a conclusão que o Becquerel teve ali? Becquerel percebeu que tinha encontrado uma nova forma de radiação, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de 1903. Tá? Então, assim, a ideia é que você tivesse uma interação da luz do Sol com o urânio e a placa, mas ele percebeu que não precisaria da necessidade da luz do Sol, tá bom? Outros cientistas importantes para o desenvolvimento da radioatividade foi o casal Curie, né? Pierre Curie e Marie Curie. Quantos de vocês sabem, né, que a Marie Curie, ela foi uma das cientistas femininas mais famosas que a gente teve na história? Por que a mais famosa? Porque ela ganhou 2 prêmios Nobel, né? Quais foram? Física e Química, tá bom? E a Marie, ela fez diversos trabalhos, não só a Marie, mas o Pierre, né? Na verdade, inicialmente, a Marie teve uma influência muito grande do Pierre, né? Uma vez que o Pierre ajudou ela a entrar na universidade, a ser professora da universidade e tudo. E aí, então, eles tiveram um trabalho muito grande. Inclusive, o prêmio Nobel, né, que o Becquerel ganhou, foi dividido com os dois, tá? Então, eles, influenciados por Becquerel, eles começaram a analisar esses elementos, né? Diversos materiais. E aí, eles descobriram que esses materiais, eles tinham uma emissão espontânea da radiação, né? E quais eram esses elementos? O tório, o polônio e o rádio, né? Então, primeiro que eles conseguiram isolar tanto o polônio quanto o rádio, né? Então, o polônio, ele tem esse nome justamente em homenagem à nacionalidade da Marie. A Marie, ela tem esse sobrenome Curie porque ela casou com o Pierre, mas ela era polonesa, né? Então, em homenagem à sua nacionalidade, ela acabou colocando o nome desse elemento ali. Por quê? Porque os dois descobriram tanto o polônio quanto o rádio, tá? E aí o nome radioatividade justamente dessa ideia de emissão de radiação, tá bom? Com o passar dos anos, os estudos mostraram que o fenômeno de radioatividade deveria ter uma origem exclusiva no núcleo dos átomos, o que levou ao surgimento da física nuclear. Então, qual é a ideia da física nuclear? Estudar o átomo, né? E aí a gente sabe que existem elementos que tem uma estabilidade e tem elementos que não têm uma estabilidade nesse núcleo, né? E é essa estabilidade ou não estabilidade é que vai gerar uma radioatividade. Então, a gente sabe que existem elementos químicos que eles têm um núcleo que ele não é tão estável. E essa instabilidade no núcleo é que acaba gerando a emissão dessa radioatividade. Então, o urânio, o polônio, o tório são elementos não estáveis, né? E aí, buscando essa estabilidade, eles acabam emitindo essa radiação, tá? Quando a gente fala de núcleo atômico, a gente tem que lembrar o que tem no núcleo atômico: os prótons e os nêutrons, né?
E aí, os prótons e os nêutrons, eles formam determinadas massas. Quando a gente fala dos prótons, a gente está falando do número atômico, representado pela letra Z. Então, quando a gente condiciona o número de prótons, a gente está condicionando o número do núcleo atômico. Quando a gente soma a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons, a gente tem o que a gente chama de massa atômica, representado pela letra A. Acredito que aqui a gente não vai ter uma dificuldade muito grande, porque isso já foi discutido lá em química também. Então, é só relembrar o que já foi trabalhado em outros momentos com vocês. Quando a gente considera a massa apenas dos prótons, número atômico. Quando a gente considera a massa dos prótons e dos nêutrons, massa atômica. Lembrando que a massa do próton e a massa do nêutron, ela é muito próxima, né? Então, você tem aproximadamente a massa dos dois iguais ali e próximo de 1,67 vezes 10 na menos 27 quilogramas, tá bom? Então, essa seria a relação ali. Quando a gente fala, então, de radioatividade natural, é quando os elementos naturalmente eles são instáveis e eles liberam essa radiação, tá? Então aqui, ó, acontece que os núcleos dos átomos não são necessariamente estáveis, né? A gente sabe que depois de um determinado número atômico, né? Então, número atômico maior do que 82 são instáveis e seus núcleos podem se desintegrar. Ou seja, quando há a desintegração desse número atômico que é maior do que 82, você acaba transformando eles em núcleos mais estáveis. Então, isso é uma radioatividade natural. Elementos atômicos que possuem um número atômico maior do que 82, eles não são estáveis. Procurando essa estabilidade, eles se desintegram e ao se desintegrar, eles geram núcleos mais estáveis, tá? E aí, nessa desintegração do núcleo, a gente tem 3 tipos de radiação natural: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A radiação alfa é representada pela letra grega alfa, radiação beta pela letra grega beta e gama pela letra grama, tá? Só que o que acontece? Existe uma diferença na emissão desses 3 tipos de radiação. Aqui a gente colocou a radiação tanto para alfa, beta e gama. Só que também a radiação alfa e gama, elas também podem ser consideradas como partícula alfa e partícula gama. Perdão, beta. Então, de novo, radiação alfa e radiação beta, elas podem ser chamadas também de partícula alfa e partícula beta. Por quê? Na emissão dessas duas radiações, há liberação de partículas. Então, quando você tem um núcleo que ele não está estável, o que pode gerar uma radiação alfa, que é a liberação de partículas alfa ou raios gamas. E aí, essas partículas, elas possuem, né, elas são carregadas positivamente por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, o núcleo de hélio apresenta uma carga positiva e um número de massa igual a 4. Então, essa é a característica da radiação alfa. Toda vez que um elemento ele está instável, dependendo do elemento, né? Todo elemento que vai ter uma radiação alfa depende, né, do elemento, que ele tenha condição, ele vai liberar partículas com 2 prótons e 2 nêutrons. É uma carga positiva, por isso alfa. No caso da partícula beta ou da radiação beta, você tem uma carga negativa menos 1. Então, por isso, beta. E o que são liberados? Elétrons. Então, o que a gente precisa guardar? Radiação alfa, prótons e nêutrons. Radiação gama, elétrons. Então, por isso, menos 1 aqui. E aí, a massa, nesse caso, é uma massa nula, tá bom? Não tem massa ali, tá? Para terminar ali a radioatividade natural, a gente tem a radiação gama. No caso da radiação gama, ela vai ter tanto a carga quanto a massa sendo nula.
ela não é partícula, ela é uma radiação, ela é uma onda eletromagnética. Então, radiação gama são radiações gamas, ondas eletromagnéticas que possuem carga e massa nulas. Emitem continuamente calor que tem a capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica. Tudo bem, gente? Para facilitar um pouquinho a nossa compreensão, eu peguei essa imagem ali para separar alfa, beta e gama. Então, o símbolo alfa, na 4 e 2, justamente por causa da massa atômica e do número atômico, né? Enquanto que o símbolo aqui vai ser beta, menos 1 e 0, a ideia lá correspondente, que a gente já viu lá. O símbolo de gama, o gama e os dois arinhos, porque é uma radiação onde você tem o núcleo e a massa atômica igual a 0, tá? Aí você possui lá 2 prótons e 2 nêutrons, e aí a emissão dessas radiações, elas têm velocidades, tá? Diferentes. Então, no caso da radiação alfa, ela vai ser próxima de 20.000 quilômetros por segundo. Então, essas partículas, elas são emitidas a essa velocidade. A radiação radiação beta, 95% da velocidade da luz, ou seja, aproximadamente 285 mil quilômetros por segundo. Tá? No caso da radiação gama, como ela é uma onda eletromagnética, ela vai ter a mesma velocidade da luz no vácuo, tá? E aqui a gente tem uma relação de poder de penetração. Essa radiação, ela pode passar por superfícies, né? Então, por isso que é extremamente importante a gente ter cuidado a não ficar submetido a essas radiações, porque elas podem danificar as nossas células. Então, aqui você tem que a radiação gama é mais penetrante que a beta, e a beta é mais penetrante que a alfa, né? Então, se você olhar aqui a relação, né, você tem as relações menos, mais e a radiação ali gama que não tem nem mais nem menos, justamente porque é uma onda eletromagnética. Então, qual dessas radiações podem gerar maiores danos? A radiação gama, porque ela tem uma maior frequência, uma energia maior ionizante, tá bom? E aí, para a gente finalizar o vídeo de hoje, a gente tem a ideia de fissão e fusão nuclear. A ideia de fissão, quebra. A ideia de fusão, junção. Então, você tem aqui a representação do urânio 235 e você tem um neutrino, né, que vai se colidir com esse átomo de urânio. Ao se chocar o átomo de urânio do neutrino aqui, o que vai acontecer? Há uma quebra do átomo de urânio. Ao ter essa quebra do átomo de urânio, você vai ter elementos radioativos sendo formados. E aí, formando-se outros elementos, isso que vai acontecer em cadeia até que você tenha uma energia estabilizada ali, tá? Então, o que a gente precisa guardar? Fissão nuclear. Quebra. Quebra de quem? Do átomo. Então, um átomo sofre uma colisão com uma partícula e, ao sofrer essa colisão com a partícula, há a quebra desse átomo, tá bom? As usinas nucleares que nós temos, elas fazem o processo em cadeia da fissão nuclear, a quebra do átomo. Enquanto que nas estrelas a gente tem a fusão nuclear, ou seja, você tem dois elementos leves, esses dois elementos leves, por causa de uma grande pressão, de uma grande temperatura, eles se fundem. Ao fundir, você tem uma liberação de uma radiação de um nêutron ali. Então, você tem um átomo, por exemplo, de hidrogênio com um átomo de hélio. Esses dois átomos se fundem por causa da pressão e da temperatura, e aí você acaba liberando uma energia, tá? Então, fusão, junção, tá? Aqui a gente tem a expressão lá do Einstein, né? E é igual a variação da massa vezes velocidade da luz ao quadrado, justamente porque quando você tem uma relação da massa,
Quanto maior a massa, maior a energia associada a esse sistema, tá bom? Certo, gente? Então, acabamos aqui. Opa, fechou aqui. Não é esse, é esse aqui. Beleza? Vamos ligar lá o áudio e o vídeo para vocês me verem, matar um pouquinho da saudade. Eu gostaria também de ver a carinha de vocês. Quem sabe mais pra frente a gente faça isso. Tá bom, gente? Então era isso, né? Como eu falei, a ideia é fazer um vídeo um pouco mais rápido também, para vocês não ficarem tanto tempo na frente do computador, para vocês também guardarem um pouquinho das informações em relação a esse conteúdo, tá? Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam compreender um pouquinho do que são essas coisas aí, fissão, fusão nuclear, a radiação alfa, a radiação beta e gama, né? É extremamente importante esse conhecimento hoje, não só para a energia elétrica, né? Não só as usinas nucleares que a gente tem, então, sendo convertido em energia elétrica lá, mas também para alguns tratamentos, né? A gente sabe hoje que muitos tratamentos de doenças cancerígenas, elas são tratadas com radiação. E aí a gente precisa compreender um pouquinho desse funcionamento para poder estar aplicando essas energias aí. Tá? Daí você vai falar, mas prof, como que acontece isso, né? Como que uma pessoa que está doente vai ser submetida a isso? Lembra que eu falei para vocês, dependendo do tipo de radiação, ela vai ter uma energia associada, uma penetração maior ou menor. Claro que se a gente for submetido a uma quantidade muito grande de radiação, as nossas células vão morrer, a gente pode até morrer sendo submetido a isso, né? Então é por isso que tem-se o estudo dessas questões para você saber a quantidade que você vai aplicar de radiação necessária para matar aquelas células cancerígenas, né? Então a pessoa, quando ela é submetida a um tratamento de radioterapia, é específico uma quantidade para matar as células que estão gerando a doença, né? Então, existem diversos estudos, é o que a gente chama hoje de física médica, né? Que acaba fazendo cálculos de quanto de radiação que cada pessoa pode se submeter nessas situações, tá? Para nós, pessoas saudáveis que não têm nenhum problema, é importante que a gente não se submeta a esse tipo de tratamento ou esse tipo de elementos, porque a gente pode até causar alguma coisa em relação à nossa saúde, né? Uma questão que é muito importante quando a gente fala de radiação é o uso do protetor solar, né? O que é o protetor solar? É uma forma de bloquear determinadas radiações que a gente recebe naturalmente do Sol. Então, como eu falei, as estrelas, elas fazem fusão nuclear, então elas emitem luz pra gente através de um processo de radiação. Né? Então, essa radiação ela chega na Terra, grande parte dessa radiação ela é bloqueada pela nossa atmosfera, mas uma quantidade de radiação ainda ela passa pela atmosfera. Então, o uso do protetor solar nada mais é do que uma forma da gente se proteger, uma forma da gente bloquear essa passagem dessa radiação. Tá? O que acontece? As outras formas de radiação que a gente produz, dependendo da forma que a gente produz, é feito, né, um sistema para bloquear ali, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai tirar um raio-x lá, vai fazer um exame de raio-x, geralmente só fica a pessoa, né? Não é todo mundo que fica exposto ali, a pessoa que faz o exame geralmente vai para trás ali dessa linha, já para ela não ficar submetida a essa radiação, né? Claro que se a pessoa fizer sempre uma quantidade de radiação raio-x grande, ela acaba gerando algum dano no seu organismo. Tá bom, gente? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, morrendo de saudade, beijinho no coração de vocês e até a próxima. Beijo!